Em destaque no Panorama CBN, após críticas ao STF por investigação contra servidores, presidente da Associação de Auditores da Receita é intimado a depor. Ministro André Mendonça amplia a autonomia e acesso da PF no caso Master. Câmara da Argentina aprova a reforma trabalhista de Javier Milei. Trump determina a liberação de arquivos sobre OVNIs. E documentos revelam plano americano de construir base militar para 5.000 pessoas em Gaza, segundo o Guardian. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos! Começo contando que o presidente da Associação de Auditores da Receita vai prestar depoimento hoje à Polícia Federal depois de criticar a condução do inquérito sobre o vazamento de dados de ministros do STF e familiares. Kleber Cabral foi intimado por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que foi criticado pela condução do processo. Lembrando que 4 servidores são suspeitos de acessar ilegalmente e vazar informações dos ministros e da família. Eles teriam violado dados da mulher de Moraes, Viviane Barsi, de uma ex-enteada do ministro Gilmar Mendes e do advogado Rodrigo Fux, filho de Luiz Fux. Vamos lembrar também o que disse na quarta-feira, em entrevista à Globo News, o presidente da Unafisco, Kleber Cabral, sobre as medidas impostas pelo ministro aos servidores da Receita. Há uma mensagem que eu preciso registrar, subliminar, que isso afeta muitos auditores, que é o seguinte: esse tipo de medida, ela busca humilhar, ela busca constranger e busca amedrontar. E o pior é que dá certo. Se você for perguntar na Receita hoje, quem é que topa aí? Vamos organizar os grupos de fiscalização para ir atrás de altas autoridades? Você não vai encontrar nenhum. É menos arriscado fiscalizar membros do PCC do que altas autoridades da República hoje. Então isso é um efeito concreto, muito negativo para a nossa instituição. Kleber Cabral também insinuou que o ministro Alexandre de Moraes autorizou a operação contra os auditores por motivos pessoais. A razão de ser desse movimento todo, o que foram? As informações que a imprensa trouxe. O contrato de 129 milhões. Aí eu pergunto para vocês, desde quando a Receita ia arquivar esse documento, esse contrato? Aí as empresas entregam para a Receita um contrato, quando fazem contrato de advocacia com o seu cliente? Não. Isso não é um documento que estaria com a Receita. Então não é da Receita que vazou esse documento. Esse documento pode ter vazado de inúmeros lugares. Do contador, do outro advogado, do gerente do banco, do celular do Vorcário que foi apreendido. Pode ter vazado da Receita, esse documento não vazou. Depois dessas falas, Kleber Cabral agora vai prestar depoimento à Polícia Federal. E ontem, o auditor fiscal Ricardo Mansano de Moraes foi exonerado de um cargo de chefia da Delegacia da Receita Federal em Presidente Prudente. Ricardo Mansano confessou ter acessado ilegalmente dados da ex-enteada de Gilmar Mendes, Maria Carolina Feitosa. Em depoimento, à Receita ainda, ele alegou que o acesso foi feito por engano. Já a servidora Ruth Machado dos Santos negou que tenha acessado e vazado os dados da mulher do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi. Em depoimento, ela falou que atendia outra pessoa presencialmente na agência da Receita, em que trabalha no Guarujá, no momento em que os dados cadastrais da advogada foram acessados. Agora, sobre o caso Master, a Polícia Federal deve aumentar a equipe de peritos para acelerar as investigações. Ontem, o novo relator do caso no STF, André Mendonça, reverteu uma decisão do ministro Dias Toffoli e ampliou o acesso da Polícia Federal ao caso. Uma semana após assumir a relatoria do inquérito, o ministro autorizou a retomada do fluxo ordinário de perícias e depoimentos sobre a fraude bilionária. Na prática, o que é isso? A decisão derruba as restrições impostas por Dias Toffoli ao trabalho dos peritos e investigadores da PF. Até agora, apenas 4 peritos autorizados por Toffoli poderiam analisar o conteúdo de celulares apreendidos. A Polícia Federal relatou ao ministro André Mendonça que estava com dificuldade de concluir a apuração seguindo as condições impostas por Dias Toffoli.
A corporação disse que havia cerca de 100 dispositivos eletrônicos para serem periciados e que um único perito levaria aproximadamente 20 semanas de dedicação exclusiva para fazer isso, para realizar os exames de extração. A PF pediu que as extrações e as análises sigam o fluxo ordinário de trabalho pericial e solicitou que mantenha a custódia integral dos bens apreendidos nos depósitos da Polícia Federal. Mendonça concordou com os investigadores, desde que eles se responsabilizem pela preservação do sigilo do caso para evitar o uso político das informações. O ministro Dias Toffoli, lembrando, deixou a relatoria do caso no dia 12, após ter sido citado em conversas retiradas do celular do banqueiro Daniel Vorcaro. E o ministro André Mendonça também decidiu que a ida do banqueiro Daniel Vorcaro à CPMI do INSS e à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado é opcional. Os depoimentos estão marcados para segunda e para terça-feira. Se decidir ir a Brasília, o banqueiro não vai poder viajar no jatinho particular dele, como queria a defesa. O ministro André Mendonça determinou que o deslocamento terá que ser feito em voo de carreira ou em aeronave da Polícia Federal. Daniel Vorcaro cumpre prisão domiciliar em Belo Horizonte. Vamos mudar de assunto agora para eu te contar que o Supremo Tribunal Federal vai decidir na semana que vem se mantém ou se revoga a decisão do ministro Flávio Dino que restringe as regras sobre os penduricalhos de servidores. A decisão do ministro aumenta a pressão sobre o Congresso para que vote uma regulamentação das verbas que inflam os salários no serviço público. Ontem, o ministro proibiu a publicação de novas normas ou leis que permitam contra-cheques acima do teto de R$ 46 mil. Ele reforçou a decisão tomada no começo do mês, que suspendeu os pagamentos extras que não tivessem base legal. O ministro manteve o prazo de 60 dias para que os órgãos públicos dos 3 poderes informem os pagamentos extras e as leis que os fundamentam. Flávio Dino alertou que, se o Congresso Nacional não cumprir o dever de legislar, o Supremo vai analisar a fixação de um regime de transição sobre o tema. Desde 2023, pelo menos 7 projetos que tratam de supersalários e penduricalhos estão parados na Câmara. Para o líder do Republicanos, Augusto Coutinho, as propostas não andam por causa do lobby do Judiciário, que tem a maioria dos salários acima do teto. Eu acho que é oportuno essa discussão, acho que é premente. Como disse, isso é uma matéria que já tramita há muito tempo no Congresso Nacional. É uma matéria que, inclusive, existe um lobby muito grande desses poderes para que não seja votado. Então, eu acho que isso forçará para que se tenha efetivamente uma votação do plenário da Casa, o que eu acho muito bom. O Judiciário empurra para o Congresso, para o Legislativo, e aí o Congresso coloca o dedo na ferida também do Judiciário, né? Lembrando que na quarta-feira o presidente Lula vetou os penduricalhos aprovados pelo Congresso para os servidores do Legislativo e do Tribunal de Contas da União. Falando no presidente Lula, ele cancelou na última hora a participação no evento organizado pelo próprio governo brasileiro na cúpula de impacto da inteligência artificial, que está acontecendo em Nova Delhi, na Índia. Lula faria o principal discurso do evento e frustrou a audiência, que praticamente lotou o auditório. Segundo o Palácio do Planalto, o presidente cancelou a participação porque houve atraso numa entrevista que ele concedeu a uma TV indiana. E aí, com um atraso, ele não teria tido tempo de se deslocar até o local da cúpula. Na ausência de Lula, o evento contou com a participação de 6 ministros brasileiros, incluindo Alexandre Padilha, da Saúde, e Mauro Vieira, das Relações Exteriores. A cúpula de impacto da inteligência artificial é um dos principais fóruns internacionais dedicados a discussões sobre a governança, segurança e aplicação prática da IA no mundo. Atenção, concurseiros! As listas de classificação para as vagas imediatas e de espera da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado serão divulgadas hoje.
Também vai ser publicado o edital da primeira convocação para confirmação de interesse, etapa obrigatória para garantir a continuidade no processo. A divulgação ocorre primeiro no Diário Oficial da União e depois vai ficar disponível no site da FGV, que é a banca responsável pela organização do exame. E as inscrições para o novo concurso público da Câmara dos Deputados terminam nesta sexta-feira. O edital prevê contratação de profissionais para o cargo de técnico legislativo. A remuneração inicial é de R$ 21 mil. O concurso oferece 40 vagas imediatas. Os interessados devem acessar o site do Sebrasp, que é a banca organizadora do processo seletivo da Câmara. Destaques internacionais. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou nessa madrugada a reforma trabalhista proposta pelo presidente Javier Milei. O texto foi aprovado por 135 votos a favor e 115 contra, e vai precisar agora retornar ao Senado porque sofreu mudanças. A votação ocorreu depois de um dia marcado por uma greve geral e por uma marcha de setores de esquerda ao Congresso, que terminou com incidentes e detidos. Para conseguir aprovar o projeto, o governo Milei cedeu em alguns pontos. Um dos itens retirados do texto foi o que reduzia em 50% o salário dos trabalhadores em licença médica por acidentes fora do ambiente de trabalho. O texto aprovado prevê a flexibilização das férias e jornadas de trabalho de até 12 horas, desde que respeitado o descanso de 12 horas entre os dias. Segundo o governo, a reforma vai atualizar regras consideradas rígidas e defasadas, reduzir custos trabalhistas e incentivar a criação de empregos formais. Críticos dizem que as mudanças podem fragilizar as relações trabalhistas, aumentar a insegurança no emprego e enfraquecer os sindicatos, sobretudo entre trabalhadores menos qualificados. No X, o presidente Javier Milei comemorou a aprovação do texto e disse que a reforma está destinada a pôr fim a mais de 70 anos de retrocessos nas relações trabalhistas dos argentinos. A Assembleia Nacional da Venezuela aprovou em segunda e última votação o projeto que anistia os presos políticos. Após forte pressão dos Estados Unidos, todos os parlamentares votaram a favor da proposta, que já foi promulgada pela presidente interina Delcy Rodrigues. A lei prevê a libertação de detidos e o cancelamento de outras medidas impostas pelo governo. Não terão direito à anistia pessoas que promoverem, instigarem, solicitarem, invocarem, favorecerem, facilitarem, financiarem ou participarem de ações armadas ou de força contra o povo, a soberania ou a integridade territorial da Venezuela. A redação também inclui casos que envolvam estados, corporações ou pessoas estrangeiras. Isso pode abrir margem para barrar a anistia da líder opositora Maria Corina Machado, acusada pelo chavismo de ter defendido uma invasão dos Estados Unidos ao país. Organizações de direitos humanos dizem que a proposta é limitada e não oferece alívio suficiente para centenas de pessoas classificadas como presas políticas. O governo do presidente Donald Trump planeja construir uma base militar para até 5 mil pessoas no sul da faixa de Gaza, segundo documentos de contratação analisados pelo jornal britânico The Guardian. O complexo ocuparia mais de 350 acres, cerca de 140 hectares, e serviria como centro operacional de uma futura Força Internacional de Estabilização. A força integraria o recém-criado Conselho da Paz, estrutura concebida para administrar Gaza após a guerra. O órgão é presidido por Donald Trump e tem como um de seus líderes o genro do presidente. Conforme os planos, a construção será feita em etapas, até alcançar uma área de 1.400 metros por 1.100 metros. O perímetro será protegido por 26 torres de vigilância blindadas montadas sobre trailers, além de incluir estande para armas leves, bunkers, depósitos de equipamentos militares e cercas de arame farpado em todo o entorno. A Indonésia teria se oferecido para enviar até 8 mil soldados para compor a força. O presidente do país estava entre 4 líderes do Sudeste Asiático previstos para participar em Washington da reunião inaugural do Conselho de Paz. Só que ainda persistem dúvidas centrais sobre o mandato da missão.
não está claro quais seriam as regras de engajamento em caso de retomada de combates, novos bombardeios israelenses ou ataques do Hamas. Também permanece indefinido o papel da força no eventual desarmamento do grupo, condição imposta por Israel para avançar na reconstrução de Gaza. A Suprema Corte dos Estados Unidos pode anunciar hoje a decisão sobre a legalidade do tarifaço de Donald Trump. A decisão deve definir os limites do poder do republicano para impor tarifas sem o aval do Congresso. A medida também pode afetar alíquotas aplicadas contra o Brasil. E olha essa daqui, o presidente Donald Trump disse que instruiu o secretário da Guerra e outros departamentos e agências a divulgarem documentos sobre a vida alienígena. A ordem ocorre após uma entrevista do ex-presidente americano Barack Obama, onde o democrata foi perguntado se os extraterrestres são reais. Na quinta-feira, ontem, o republicano acusou Obama de divulgar informações sigilosas da Casa Branca para o mundo. Será o que vem por aí, hein? Um tribunal da Áustria condenou um alpinista pela morte da namorada, deixada para trás durante uma escalada. A gente contou essa história aqui. O Tomás foi sentenciado a 5 meses de prisão em liberdade condicional e ao pagamento de uma multa no valor de 9.400 euros. Ele foi condenado por homicídio culposo. A corte considerou que ele causou a morte da companheira por negligência grave. O ator Eric Dane, que ficou famoso por interpretar um médico na série Grey's Anatomy, morreu nesta quinta-feira. Em maio de 2025, o artista revelou que foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. E ainda repercute, claro, o caso do príncipe Andrew, que foi liberado após ficar 12 horas detido por suspeita de má conduta em cargo público, relacionada ao caso do abusador sexual Jeffrey Epstein. O rei Charles III apoiou a investigação. Documentos indicaram que Andrew pode ter compartilhado informações confidenciais do governo britânico com Epstein. E tem uma reportagem do jornal o Globo de hoje muito interessante, contando como que o príncipe saiu de filho preferido da rainha Elizabeth II, playboy e militar corajoso, para se tornar uma mancha na coroa. No futebol, o Flamengo perdeu por 1-0 para o Lanús, em Buenos Aires, no jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O resultado agora obriga o time carioca a vencer o jogo de volta por 2 gols de diferença para ficar com o título sem precisar dos pênaltis. A partida decisiva será na próxima quinta-feira, às 21h30, no Maracanã. Em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu o Atlético Paranaense por 1-0 em Curitiba. E com o resultado, a equipe paulista chegou a 6 pontos e subiu para a 5ª posição da tabela. No Campeonato Brasileiro Feminino, 3 jogos movimentam a 2ª rodada. O Grêmio enfrenta o Palmeiras, o Flamengo joga contra o Bragantino e o Corinthians pega o Fluminense. Olha, a CBF divulgou que enviou cartas à FIFA e à UEFA para cobrar rigor nas investigações no novo caso de racismo contra Vini Júnior. A confederação pediu que as organizações sejam minuciosas no monitoramento do ocorrido e apliquem punições exemplares aos culpados pelas injúrias raciais. Em documentos assinados pelo presidente Samir Chaoud, a CBF agradeceu o apoio do presidente da FIFA, Gianni Infantino, e destacou a importância das atualizações no Código Disciplinar da entidade. E o técnico brasileiro da seleção, ou melhor, o técnico da seleção brasileira, porque ele não é brasileiro, o Carlo Ancelotti, indicou que deseja permanecer à frente da equipe por mais 4 anos. As declarações ocorreram numa entrevista a um programa do ex-jogador de futebol Jorge Valdano, que vai ao ar na íntegra nesta sexta-feira. Ancelotti tem o maior salário entre técnicos de seleções no mundo, cerca de 10 milhões de euros por ano, ou 63 milhões de reais. E no Rio Open, o tenista João Fonseca perdeu para o peruano Ignacio Buzzi por 2-1. Ele foi eliminado na chave de simples. Pelo torneio de duplas, João Fonseca e Marcelo Melo disputam hoje, às 7h15 da noite, a semifinal do Rio Open contra uma equipe alemã.
E assim vamos encerrando o Panorama CBN da manhã de hoje. Mas no nosso sextou musical, eu quero colocar aqui uma música que foi pedida através de uma corrente BTS. Muita gente falou comigo lá que o queridinho J-Hope, do BTS, completou 32 aninhos. E aí o pessoal quer ouvir a música dele. Então manda a brasa, Laerte Afonso. You are now tuned in to the one and the only J-Hope. You're killing it, girl. You're killing it, girl. 10 out of 10, oh, you killing it, girl. Daddy's not your friends, oh, you killing it, girl. You're killing it, girl. E merece a homenagem, hein? Porque o astro do BTS doou cerca de 1 milhão no aniversário dele para saúde e educação infantil. O cantor coreano transformou a data num gesto solidário e alcançou um marco histórico em doações ao longo dos anos. Legal. Valeu pela corrente BTS, hein? Kelly Chagas e outras pessoas que comentaram lá na caixinha de comentários do Spotify. Vou ficando por aqui então. É muito bom esse som. Junto com o Laerte Afonso, nosso DJ, que também gosta, nosso editor Edmilson Fernandes e você aí do outro lado. Obrigada, tá? Pela companhia e pela participação. Bom fim de semana. Tchau. Might take your man and tell you, go take it to trial. I'm dead serious, the bad chick alive. Better get inspired. Bottles getting pulled up, he must be a type. The way you tryna roll up, lawyers getting high. They know I be killing it, blood on the scene. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.